Senhora Presidenta, nobres pares, colegas vereadores, a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também dos canais oficiais da TV Câmara Caxias. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês uma notícia muito boa, muito importante para a cidade de Caxias do Sul, que é a assinatura que aconteceu ontem no gabinete do prefeito da ordem de início do Plano de Mobilidade Urbana. Esse plano de mobilidade urbana, só para quem está em casa entender um pouquinho, ele projeta o futuro de como será a mobilidade em Caxias do Sul. E quando a gente fala em mobilidade, a gente sempre pensa no amplo, né, que vai desde o transporte público, pedestre, ciclistas, os veículos de automóveis. Então, depois do plano diretor, né, que organiza os espaços da cidade, eu diria que o plano de mobilidade urbana é a principal pauta de uma cidade que precisa crescer, e que precisa crescer de forma estruturada, de forma organizada. Então, quero compartilhar um pouquinho algumas informações que eu acredito que serem importantes. Essa empresa que venceu a licitação, ela vai ter, a partir do dia 5 de julho, o prazo de 365 dias, ou seja, 1 ano, para entregar esse plano de mobilidade. E aí quem está em casa pode estar se perguntando, se questionando, mas de que forma isso vai ser feito, né? É importante dizer que nós teremos mais de 40 audiências públicas, reuniões, encontros, onde a sociedade civil, as organizações poderão participar, dar as suas contribuições, ou seja, esse plano ele é construído com a parceria de todos, né? A empresa que venceu foi a Urbitec Engenharia, Planejamento e Consultoria, e o custo estimado, então, foi de 2,8 milhões ao município. É importante salientar também que o termo de referência ele foi construído todo através, né, dos técnicos da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade. Então, já de antemão, deixar um agradecimento aos técnicos, porque trabalharam durante 15 meses na elaboração desse instrumento, teve participação do Conselho de Mobilidade Urbana, que a gente também precisa agradecer, porque conselheiros são pessoas voluntárias que estão lá falando sobre um tema, né, que eles compreendem que lhe é importante. E o primeiro trabalho dessa empresa contratada vai ser o de fazer o diagnóstico. Então, aqui é interessante falar que, nesse diagnóstico, a gente recebe muitos questionamentos da população, especialmente com relação ao transporte público, estações de transbordo, como agilizar, como melhorar isso. E esse diagnóstico vai poder dar essas respostas e projetar a cidade de Caxias do Sul para o futuro. Então, eu acho que a gente precisa realmente fazer um agradecimento ao prefeito Adiló, a toda a equipe, porque em menos de 2 anos de governo, né, eles já conseguiram fazer algo que não foi feito nos últimos 10 anos. Né? A gente sabe que outras administrações entraram, passaram e não fizeram, e Caxias do Sul chegou a perder o prazo para receber, né, recursos do governo federal, porque não conseguiu cumprir o planejamento. Né? E, então, essa é uma pauta de fundamental importância. E eu não poderia deixar de falar que a gente, enquanto ciclistas, e todo mundo sabe que é um hobby, né, uma paixão, eu brinco que é terapêutico pedalar, todo mundo precisa encontrar algo que goste de fazer, e eu comecei pedalando a lazer, e depois descobri que existe, sim, uma possibilidade grande da gente incentivar as pessoas a utilizarem a bicicleta como meio de locomoção, mas, para isso, é preciso infraestrutura. Para isso, são necessárias políticas públicas, porque hoje, para aquele ciclista que mora perto do seu local de trabalho, até 5 quilômetros, esse deslocamento na cidade poderia ser feito de bicicleta. E, muitas vezes, ele não é feito porque não existe nenhuma segurança, nenhuma infraestrutura. Então, ontem, durante a assinatura do Plano de Mobilidade Urbana, nós tivemos o Carlinhos Zignani representando o MOB Caxias, nós tivemos também o arquiteto e urbanista Rodrigo Guidini, junto com o André Busnello, que são da União de Ciclistas Caxienses, que estiveram lá participando, dando a sua contribuição, e são pessoas que vêm há bastante tempo
lutando em conjunto para que a gente possa ter uma cidade bem planejada e mais democrática, porque as pessoas precisam poder escolher com segurança de que forma querem se locomover. E hoje isso acaba não acontecendo. E é importante lembrar ainda que, durante a pandemia, assim como aumentou a quantidade de pessoas trabalhando com motoboy, de teleentrega, aumentou consideravelmente as pessoas que entregam, né, comida através de aplicativos de bicicleta. E hoje, vereadora, a gente tem uma dificuldade porque o ciclista ele não tem um local onde se locomover. A legislação fala que, não havendo ciclovias e ciclofaixas, o ciclista tem que estar na via junto com os veículos. E aí a gente tem de tudo, né? Tem aquele cidadão que dirige, dá aqueles gritos, vai para a calçada. O pedestre, por sua vez, é, né, a pessoa mais frágil do cenário todo nessa questão do trânsito, e lugar de ciclista não é em cima da calçada, né? Então, a gente sempre fica nessa situação difícil, por vezes, e agora a gente tem a possibilidade de discutir um plano de mobilidade que seja inclusivo, né? Que priorize pedestre, priorize veículos não motorizados, e essa empresa que ganhou essa licitação, ela fez a consultoria do município de Curitiba, o que para nós é um alívio, né? Porque aqui no Brasil, eu diria que, se não uma das melhores cidades, está entre as melhores cidades a questão de mobilidade, de trânsito, de transporte, a cidade de Curitiba. Então, a gente tem grandes expectativas de que, em breve, vamos ter boas notícias, e a gente reforça a importância da comunidade participar dessas mais de 40 audiências, reuniões, encontros, para que se possa contribuir. Porque nós estamos falando do futuro da cidade nos próximos 10, 20 anos. Então, esse plano ele é muito importante, e eu tenho a certeza de que é um dia para a gente celebrar. Mais um problema grande, né, que a cidade vinha enfrentando há anos, que a gente vinha nessa tribuna cobrar, fizemos encontros, audiências públicas, o pessoal da bicicleta se mobilizou inúmeras vezes, né, teve passeatas, bicicletadas, como alguns chamam, né, cobrando que o plano de mobilidade urbana saísse do papel. E ontem, então, com essa assinatura, realmente, ele sai do papel. Era isso, senhores vereadores, agradeço.